Olá, muito boa noite. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar ainda esta semana projeto de lei complementar do Senado que autoriza instituições financeiras a incluírem informações sigilosas no sistema sem autorização específica dos clientes. Se for aprovado, o chamado cadastro positivo irá substituir o banco de dados atual, que tem 6 milhões de consumidores e adesão opcional. A meta é que o novo modelo de adesão obrigatória inclua 100 milhões de contribuintes. Com acesso a todos os dados de pessoas físicas e também jurídicas sobre empréstimos quitados e obrigações de pagamento, as instituições financeiras pretendem criar um ranking de bons pagadores. Em contrapartida, os bancos facilitariam a aprovação de financiamentos, empréstimos, compras a prazo e também garantindo taxas, avaliações de crédito e também condições de pagamento mais justas. Contrários ao projeto, parlamentares da oposição e até mesmo da base consideram um novo cadastro positivo apenas para os bancos, restando ao consumidor abrir mão do próprio sigilo bancário. Esse é o tema do debate TVE que está começando. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. E para discutirmos o cadastro positivo, estamos recebendo o professor da Faculdade Senac Porto Alegre, Marcelo Pinto, e também o gestor comercial da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Paulo Borba. Lembrando que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. Muito boa noite aos meus convidados. Eu começo perguntando, vamos começar perguntando para o Marcelo. Afinal de contas, a grande dúvida é, a principal dúvida é do consumidor. Esse cadastro positivo é positivo para o consumidor? Marcelo, boa noite. Boa noite, eu agradeço a oportunidade. É um assunto que tem que ser tratado e levado de uma maneira mais simples possível para a população. E o cadastro positivo, no primeiro momento, sim, ele tem uma vantagem, não só para o consumidor, mas para a economia como um todo. Considerando que a ideia é fazer com que tenha um impacto, não só no consumidor, mas também que possa refletir num maior crescimento, numa maior redução dos juros, numa redução do spread bancário. Tem isso também? Tem essa abrangência toda, né, Marcelo? Sim, com certeza. E o governo, no primeiro momento, ele parece ter esse posicionamento em fazer com que a economia tenha uma aceleração, um crescimento com isso, o PIB também tem um impacto positivo com o cadastro positivo, passando pela questão de que hoje o score, a análise de crédito, ela é feita com base no que o indivíduo não pagou. Que você não pagou, né? Você Exatamente. não quitou. E agora com o cadastro positivo é mais informação, né? Que traz para a pessoa que está analisando o crédito. Então vai ter mais condição de montar uma análise, um perfil e poder oferecer uma taxa de juros mais justa para aquele indivíduo ali. Bom, o pessoal tem a preocupação, Paulo, é a questão do sigilo dessas informações, do sigilo bancário. Como é que fica essa questão? Bom, primeiro, boa noite, Cláudio, boa noite, professor Marcelo. Oportunidade muito boa para a CDL estar aqui, falar sobre esse evento tão importante, que é o cadastro positivo para a economia, né, e para o mercado e para os consumidores também. Bom, a lei, ela já foi toda pensada, né, dos legisladores em relação à questão focada na proteção dos dados para o consumidor, tanto para a pessoa física como para as pessoas jurídicas.
Então, a lei obriga os bancos de dados, né, os gestores, a ter todo um cuidado com isso, inclusive sujeitos às penalidades já propostas na legislação. Pode o consumidor, ele pode cancelar informações, ou seja, ele pode contrapor a informação que está lá. Sim. E o banco de dados é obrigado a retirar ou corrigir a informação dentro de prazo. Então, quanto a isso, né, eu acho que isso é importante a gente desmistificar. Sim, porque né? A preocupação do público em geral, a questão do consumidor em geral, é a questão justamente que esses dados sejam usados principalmente para aquelas agências de marketing, né, cadastros onde ficam sendo vendidos. Colocação importante, telefones, né? Cláudio. O cadastro positivo, ele é... O que é o cadastro positivo? Ele tem um conceito bem simples da sua formação. Ele é um banco de dados, né, um cadastro em si, de comportamento e hábitos de consumo e hábitos de comportamento nas operações a crédito. É isso que é o cadastro positivo. E ele tem um uso e o foco exclusivo para subsidiar tomada de decisão do mercado em relação ao tomador do crédito. Ou seja, a utilização é específica para o histórico de crédito, para a tomada de decisão. É só para esse fim que pode ser usado o cadastro de crédito, para nenhum outro fim pode ser usado. E ele já existe uma maneira não obrigatória? Essas informações? Não. Não obrigatória da participação. Isso. Tá, o que é importante na lei hoje, que está se mudando, né, o que está sendo, iria hoje, né, ou vai ser votado ainda, depois vai para o Senado, é que existe uma mudança no projeto de lei aí do 12.414 para o 441, que é agora, que é o que está em votação, é que ele define algo chamado opt-out. O opt-in, o termo é em inglês, mas é colocar, né? Ou seja, se eu quiser participar do cadastro, eu ia lá e autorizava, então, o banco de dados, o birô ou o gestor. O opt-in. Esse é o opt-in. Só que isso, no mundo inteiro, você, quando entra no mercado e começa a fazer operações de crédito, você já faz parte do cadastro. Então, o Brasil seria o único país, né, que começaria com essa operação que o consumidor teria que autorizar a participação. O que se fez agora foi uma inversão. Ou seja, todo mundo já está no cadastro. Olha que detalhe importante, todo mundo já está no cadastro, ou seja, é o opt-out. Se você não quer participar, aí você vai dizer, eu não quero participar. É o contrário. Só que tem um detalhe importante, né, que é fundamental. O opt-out para os scores, como colocado aí inicialmente pelo professor Marcelo, que vai ser usado as informações do cadastro positivo para as modelagens de dados preditivos, ele já é opt-out, ou seja, pode ser usado. Agora, toda vez que eu for ao mercado fazer uma operação e um lojista ou um banco quiser informações de relatório do meu comportamento, aí eu tenho que autorizar na hora. Então, a informação já está nos birôs, já vai estar no gestor, porém, eu, consumidor, vou ter que autorizar na hora da transação se o ofertante do crédito pode ou não obter essa informação. Então, a proteção continua, ela é a preocupação grande de quem fez a legislação e do próprio Banco Central, que está regulamentando isso, na proteção dos dados do consumidor. É por isso que o cadastro positivo alavancou tantas economias, né? E que nós temos aí uma expectativa muito grande em relação à participação do crédito no PIB, que no Brasil hoje ainda é pequeno, né? Estamos beirando aí os 50%, 47% do PIB, que a gente quer, como um país que quer ser emergente, elevar isso para 75%, por aí mais ou menos, que era a expectativa que se tinha há alguns anos atrás. Bom, enfim, então, Cláudio, existe uma proteção muito grande do consumidor em relação à participação no cadastro positivo. Bom, muita gente pergunta hoje, quando a gente levantou essa pauta e decidiu fazer o programa sobre esse assunto hoje, alguns colegas perguntaram se isso tem a ver com aquela questão do pedido na hora da compra, por exemplo, no supermercado, do CPF
né, do consumidor. Tem alguma coisa a ver com isso, professor Marcelo? Não. Não tem nada a ver com isso. Não tem relação. E seguindo a linha do Paulo, que ele citou ali, fez uma abrangência inicial, o cadastro positivo, ele, de certa forma, ele não é tão recente, né? A aprovação dele ocorreu em 2011, então já temos aí 7 anos de cadastro positivo. O que ocorreu é que os impactos não foram tão efetivos nesses 7 anos. E uma prioridade até mesmo do governo do Michel Temer, em 2016 foi lançada uma agenda e uma da prioridade era... A efetivação desse cadastro? Exatamente. Mas por que não foram tão efetivos nesses 7 anos? Isso, exatamente. Uma das coisas é que o Paulo falou, é da questão da opção, que hoje é o opt-in. E aí, uma das maneiras que foi em outros países que deu certo é tornar o opt-out, em que as pessoas eram automaticamente incluídas ali, cadastradas. Exatamente. Se não quer, é o contrário. Se não quer, tem que dizer. Exato. E aí, agora, em 2016, esse projeto, 2017, esse projeto de lei agora, isso. Um projeto de lei complementar para regulamentar isso, para trazer mais efetividade. E aí sim, hoje, de cadastro positivo, nós temos 5, 6 milhões, como tu citou no início, e a ideia é que isso alcance 120 milhões, 100 milhões, que é uma população ativa de comércio. Mas e essa questão também para o pessoal que está assistindo, eu posso entender, que faz sentido, é que existe na área de finança um termo que se chama seleção adversa. E na seleção adversa é o seguinte, quem cede o recurso, quem vai emprestar o recurso, quem vai emprestar o dinheiro, exato, vai fazer a análise, e muitas vezes por falta de informação, que daí a gente usa outro termo, por assimetria informacional. Assimetria informacional. Exatamente. E a pessoa ela fica na dúvida realmente do qual é aquele risco de emprestar o dinheiro para o tomador. Sim. Então, e ali acontece que num comportamento mais prudente, ele acaba elevando o risco daquele tomador. Então, ele de uma maneira desnecessária. Muitas vezes necessária, outras vezes até que não. Outra até que não. Exatamente. Então, isso que é a seleção adversa. Então, é o que muitas vezes acaba falando que os bons acabam pagando pelos maus. Porque muitas vezes o consumidor que vai lá tomar um empréstimo e às vezes não passa nos cadastros, fica chateado, né? Fica bravo e tal. Mas às vezes acontece questões pontuais. Por exemplo, ele não atrasa uma conta há 3, 4, 5, não sei, uma semana ali, um empréstimo bancário, alguma conta numa instituição comercial, e o nome dele acaba indo pro Serasa, lá pro SPC e tal. Verdade. E aí, logo em seguida, ele vai lá e quita aquela conta. E às vezes demora para tirar ele do cadastro. Então se gera essa confusão. Mas sempre baseada, né, no cadastro negativo, no caso. Daí, exato, que hoje é a maneira... Que é a maneira de se medir o risco. Exatamente, que é um dos principais instrumentos é verificar nos órgãos de restrição se existe alguma negativação. E, de certa forma, isso desconsidera daí a capacidade de pagamento do indivíduo. Pois é, se ele vinha pagando, como eu falei, se ele vinha pagando ali, na verdade fica muito simples. Não temos o histórico, né? Exatamente. Hoje, exatamente, aí atrasou, vinha pagando um empréstimo, digamos, bancário de 36 meses. E aí na 33ª ele atrasa. Nesse sentido. 10 dias. E no 15º ele quita. Isso. Aí, nesse caso, o que o governo entendeu? Que o impacto efetivo só seria visto com um volume maior de pessoas aderindo ao cadastro positivo. E, de certa forma, sim, porque se for muito pontual, essa seleção adversa que eu citei, ela não vai ser eliminada. Porque a amostra ali de um perfil mais completo de análise de crédito vai ser muito limitada. Então, eu vou ter 5 milhões contra 100 milhões que eu não tenho tanta informação. Então, vai continuar a dificuldade na seleção de quem ou não emprestar dinheiro. Sim. Então, agora, recentemente, esse projeto de lei aí que está para ser aprovado traz regulamentação de diversas coisas, inclusive essa questão da opção. Sim. O que vai aí, então, dar uma noção maior do perfil das pessoas
em relação aos relacionamentos de crédito, e aí tende, né, se for o que a gente espera, em que as pessoas, em regra, são boas pagadoras, então o risco de quem vai emprestar dinheiro tende a ser menor, e aí vai poder cobrar juros menores daí. Colocação bem feita. Eu queria salientar o cadastro positivo, né, as informações positivas associadas às informações restritivas que já existem hoje, vão formar uma grande base de informações comportamental. E o grande mérito do cadastro positivo é isso colocado pelo Marcelo, é essa quebra da assimetria que existe hoje, que é o tomador do crédito. Ele tem muita informação de quem ele vai tomar e quem vai, né, quem está fornecendo o crédito, ele tem pouca informação, às vezes, do comportamento. Claro, ele usa hoje muito os scores de crédito, que são modelos estatísticos, porém, se ele tivesse o comportamento muito melhor. A seleção adversa, isso citado pelo professor Marcelo, ela é ele joga, né, para quem tá ofertando crédito, é realmente isso, ele vai jogar a taxa de oferta para cima, porque a taxa de risco é muito alta. Porque ele não tem informações ainda, né, do comportamento de cada... Vamos pegar um exemplo aqui. Quando um banco está oferecendo financiamento, é o fato da seleção adversa, e ele não... sempre é uma avaliação massiva, ou seja, nesta massa tem pessoas boas pagadoras e tem maus. Aí ele vai jogar a taxa de juros para cima. Aqueles que são bons pagadores não vão querer tomar esse empréstimo a essa taxa. Porém, aqueles que, sei lá, aí tem aquele vai fazer fraude, ou aquele que está disposto a não pagar, ou aquele que está disposto a correr o risco, essa massa ela vai buscar empréstimos a financiamentos a juros mais altos. E aí, então, a inadimplência se coloca de forma mais alta, a taxa de juros fica cada vez maior e prejudica o sistema como um todo. E acaba excluindo os bons pagadores. Exatamente. Aí o bom pagador, ele realmente, colocado pelo professor Marcelo, é isso, ele fica pagando pelo mau pagador. O cadastro positivo, você vai ter lá o histórico e o comportamento e o hábito de comportamento. Aí você consegue fazer uma verificação melhor e dar taxas melhores. Então ele é realmente, quando você tira esse elemento, né, da seleção adversa como fator na aprovação do crédito e na definição das taxas, você deixa o mercado muito mais, né, muito melhor e muito mais transparente. Então esse é um dos grandes méritos do cadastro positivo, é que ele vai acabar introduzindo pessoas no mercado de crédito que hoje estão mais à margem. Né? Pessoas que não têm comprovação de renda, que tem... Porém, você sabe que ele paga em dia. Inclusive a gente vê, isso é comum, a gente vê financeiras oferecendo crédito, empréstimos consignados, inclusive para você que está negativado, não tem problema, né? Para você que não tem ali comprovação de renda, como o Paulo falou, isso já não tem a ver, vai mudar isso ou não com essa questão da aprovação dessa nova lei? Deve mudar. Deve mudar. É porque hoje essas financeiras trabalham com altíssimas taxas, né? Porque eles estão trabalhando com risco. Estão trabalhando com risco. Exatamente o que eu citei aqui, né? Pegando o gancho do que o Marcelo colocou da seleção adversa. Ou seja, você joga uma taxa de juros ao mês alta, né? Para essa linha de crédito, e você atrai justamente pessoas que estão endividadas, registradas, que é a sua seleção de pessoas para esse tipo de linha de financiamento. Sem comprovação de renda, aquelas garantias mercado informal. Que são pedidas Quando você tem o comportamento de alguém, né, o hábito, eu nem estou falando de pagar em dia, né, desde que pague. Sim, é mais abrangente que isso. Exatamente. E quem está ofertando verifica isso, ele consegue trabalhar com taxas melhores. Né? E aí o mercado fica mais salutar, porque você está verificando que as taxas de risco você pode trabalhar para públicos diferentes, com taxas de crédito diferenciadas. Então, a gente
a expectativa não é só da queda do spread bancário, também, né? Spread. Só para traduzir o spread bancário, vamos traduzir para o nosso telespectador. O spread bancário é a diferença, né, entre a taxa que o sistema financeiro, que o banco, ele capta em relação à taxa que ele empresta. Esse é o chamado spread. E esse spread, ele é uma cesta, né, de variáveis. Ali está os impostos que o banco paga, né, está a inadimplência, está o processo todo administrativo para trabalhar com controles disso, né, os sistemas de contrato, e também, obviamente, está ali a margem de lucratividade e liquidez que o banco quer ter. Nesse sentido, né, quando você banco, né, verifica que o mercado está com o risco de inadimplência menor, você consegue baixar, né, essas variáveis em termos do custo, né, de custo do processo administrativo, a taxa de risco, e você consegue trazer uma taxa menor, né, para o mercado e que alavanca, obviamente, o crédito. Aí vai tanto para as pessoas físicas como para a pessoa jurídica. E aí, nesse ponto é que a gente entra daí, dessa influência que você falou, Marcelo, em relação ao PIB. Como é que isso pode influenciar no produto interno bruto do nosso país? Verdade. Essa é uma expectativa, né, que num primeiro momento entende-se que vai existir um maior giro da economia. A economia se aquece em função de que, em algumas situações, pessoas que não iriam obter crédito começam a obter. Perfeito. Então, elas vão ter uma maior capacidade de aquisição. E o impacto no PIB daí acaba sendo uma consequência. Mas, enfim, essa introdução que a gente fez, a gente visualiza o cadastro positivo como um fator importante na sociedade. E há exemplo de que ocorreu em outros países. E o que hoje está também tentando regulamentar, e aí talvez seja porque a lei que estabeleceu o cadastro positivo é de 2011 e agora em 2007 que está em apreciação o projeto de lei. Então veio aí 5, 6 anos de um entrave, porque órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, essas instituições que são mais representativas dos cidadãos, começaram a ponderar algumas coisas em função de que as informações... o medo das informações... Exatamente. De que maneira seriam usadas? Exatamente. Então, assim como não foi visto as vantagens do cadastro positivo, também não se observou também que tipo de malefícios, né? Que pode ocorrer. Entendi. Por exemplo... Os órgãos de defesa do consumidor, eles partem do princípio, de uma forma prudente, é claro, de considerar que o cidadão ele fica vulnerável em relação às grandes instituições, fornecendo todas aquelas informações para essas instituições. Sim. E também, uma coisa que não fica clara, e talvez com esse projeto de lei venha deixar mais transparente, é a forma que vai ser colocada esse cadastro positivo, algumas peculiaridades. Por exemplo? Então, hoje, os órgãos de restrição, eles estão criando uma pontuação em relação a quem aderiu ao cadastro positivo, consegue obter uma pontuação de 0 a 1000. Exatamente. Um score. Um score, bem colocado. Porém, isso é uma avaliação que eles fizeram e aquilo ali está determinando a capacidade de pagamento do indivíduo. Quanto mais próximo de 1000, melhor a capacidade de pagamento. Maior a capacidade de pagamento dele. E no cadastro positivo, há a previsão de constar vários tipos de relacionamentos. Então, desde crédito financeiro até as obrigações continuadas. Telefone, luz, água. Então, perfeito. Uma das coisas que pode surgir de dúvida é qual é a ponderação disso, né? Será que é tudo igual? Se eu deixar de pagar a água, será que o meu score vai cair muito? Ou se eu deixar de pagar um crédito imobiliário, tem um peso maior?
Então, algumas... Ah, isso é interessante. A questão, isso eu queria chegar lá, a questão do que tipo de contas, pagamento continuado ali que você falou. É uma que tipo maneira de conta que entra nesse, porque daí, pô, a água do sujeito, a luz, ali o telefone, são coisas que geralmente não se entram, né, nesse tipo de ponderação. Mas a gente vai ter que chamar um intervalinho, eu quero falar sobre isso depois no segundo bloco, mas antes a gente vai a um rápido intervalo, mas nós já voltamos com o Debate TVE. É 2 minutinhos, não sai daí.